Aê, fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Vamos ter uma convidada mega especial, mas antes de chamá-la, estamos aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que ajuda pessoas carentes com câncer. Então você está vendo aqui embaixo na sua tela, tem um QR Code. Pega seu celular, abra o aplicativo do banco, escaneie esse QR Code, faça a doação, não importa o valor, 5, 10, 20 reais. O hospital está precisando da nossa ajuda, então vamos ajudar, tá bom? Você consegue fazer doação com Pix, cartão de crédito, cartão de débito. E a gente é um podcast moderno, a gente já conversou com o João Canhada, CEO da Foxbit, então a gente aceita Bitcoin como forma de doação também. Então não tem desculpa para não doar, não é mesmo? Exatamente, exatamente. E se possível, se você que for doar com cartão, na hora ela tem a opção doar mensalmente. Pô, coloca lá 5 reais mensalmente, 10 reais mensalmente. É aquela grana que não vai fazer falta para você, mas vai ajudar muito o hospital. Então vamos nos ajudar, que tá todo mundo aqui com esse propósito. Né? Além disso, esse mês está um pouco mais apertado, então compartilha esse vídeo. Isso. O importante é ajudar a compartilhar para chegar para mais número de pessoas possíveis. Exatamente. Se você está assistindo esse vídeo depois que ele foi inaugurado ou estreado, né, no caso, você pode fazer doação normalmente, tá? No Spotify ou qualquer aplicativo de podcast que você estiver ouvindo também, você consegue fazer a sua doação. Combinado? E é muito moderno pra mim, eu não sei o que é escanear, QR Code, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero doar, mas não sei como. Na descrição do vídeo, lá embaixinho, tem o link. Só clicar pelo seu celular onde você estiver assistindo, pelo link ele já vai direto para o site do hospital e lá também tem todas as informações, se você quiser fazer a sua doação, ele te ensina lá passo a passo, tá? Vamos chamar a nossa convidada? Bora! Bora! Queria apresentar aqui a Areta. Areta, cara, ela tem um currículo fenomenal. Primeira mulher negra latino-americana a subir o Everest. Sensacional. E empresária socioambiental, é isso, Areta? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Olá, olá. Isso mesmo, empreendedora socioambiental, justamente porque as minhas ações são voltadas para gerar um impacto positivo do ponto de vista social e planetário, né? E ambiental. Yes. Você subiu o Everest, cara. Que loucura. Como foi isso? Fala um pouquinho pra gente. Porque assim, eu vejo... É uma coisa muito insana. Você vê filmes, você vê séries falando sobre, né? Ou até notícias que a galera, enfim, acaba tendo problema, não consegue subir. Enfim, conta um pouquinho como foi essa trajetória desde o início. A gente quer começar desde o começo. Boa. Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês, porque é um prazer imenso fazer parte desse podcast, que de algum modo é para gerar impacto social também. Yes. Tem um propósito muito interessante por trás, me interessou muito participar justamente por conta do propósito. Legal. Valeu. Que Obrigado. Seja um bate-papo inspirador para todo mundo que estiver nos ouvindo, assistindo também. Com muitas doações, hein? Muitas doações. Bora, vamos nessa. A gente agradece demais, Areta. Yes. Prazer imenso conversar contigo. A gente é um admirador muito grande de ti. A gente já conversou com ela online. Conversou com ela online. Agora, nessa nova fase, tá aqui conosco. É uma alegria, prazer imenso pra gente. Yes. Obrigada. Eu me sinto realmente muito honrada com a oportunidade de voltar e contar mais dessa história. Esse Everest começou lá atrás, mas tem muito mais a ser desenvolvido. Bom, a história da escalada do Everest começou... Essa decisão começou em 2020. Eu já era guia de alta montanha, eu já praticava escalada, eu conheci esse esporte ainda burguês, ainda caro, mais ou menos em 2007. Comecei a trabalhar através desse esporte numa operadora de montanhismo. Me tornei vendedora, depois assistente de guia, finalmente guia especializada em alta montanha. Mas o desejo de escalar o Everest é muito mais recente. Foi em março de 2020, quando estávamos começando pandemia, em que eu tinha que guiar um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest. A saída foi cancelada. Na mesma data, eu determinei minha próxima ida ao Nepal. Quero ir mais alto do que o campo base, quero passar dos 5.300, porque eu queria muito conhecer o Vale do Silêncio. Vale do Silêncio está entre os campos 1 e 2 dessa montanha. O que é o Vale do Silêncio? Vale do Silêncio é um trecho do Monte Everest, muito extenso, coberto por neve, por gelo. Está entre 6.100 metros, vai até 6.400, então campo 1 e campo 2 da montanha. É uma parte desse lugar que quando eu vi através do arquivo pessoal de um colega de trabalho, o Carlos Santaleno, eu achei maravilhoso, achei incrível. Eu falei, quero estar lá. Só que para passar pelo Vale do Silêncio, você precisa participar de uma expedição ao topo do Everest. Naquela ocasião, eu pensei, quero muito. Essa questão da doença, da pandemia, me fez refletir muito sobre a vida. Eu queria viver mais intensamente, eu queria realmente não deixar meus desejos, meus sonhos de lado. E eu comecei o projeto. Legal. Comecei entendendo que, poxa, eu não tinha nem dinheiro para isso.
Comecei de zero realmente e deu certo. A gente acabou prosseguindo aí com um plano, com algumas execuções e a gente teve a oportunidade de estar lá. Mas como funciona a Areta? Primeiro você precisa subir o pico do Everest para depois chegar nesse vale? Como... Boa. A expedição Everest tem a duração de aproximadamente 60 dias. 60 dias? 60 dias. A gente sai do Brasil, faz uma conexão ou em Doha ou em Dubai, chega em Katmandu, capital do Nepal. Chegando em Katmandu, a gente cumpriu alguns dias de quarentena, porque ainda estávamos em pandemia, isso aconteceu em 2021. Tá. E aí eu embarco para Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo da ascensão ao topo do Everest. Lukla está a 2.700 metros de altitude. De Lukla até o campo base, 5.300, foram 10 dias de caminhada, 10 dias de trekking. E aí do campo base em diante é que eu tinha mais 50 dias aproximadamente de subida e descida. Na subida é que a gente passa pelo Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio está no campo, entre o campo 1 e o campo 2, e o Everest tem 4 acampamentos. O último acampamento, então, é o quarto, a 8.000 metros de altitude. A única forma de eu, de fato, conhecer esse lugar, o Vale do Silêncio, era passando pela expedição por todos os acampamentos. Caramba, então só pra entender, você vai pra esse aeroporto que, se eu não me engano, é o aeroporto mais perigoso do mundo, né? Um negócio Isso assim, mesmo, que ele é mesmo. bem remoto, não pode fazer, você não pode arremeter, é um negócio bem... É considerado um dos mais perigosos do mundo por muitos motivos. Primeiro que o início dele... A pista de pouso está logo no final de um vale, né? Então a gente está sobrevoando um vale ali no Himalaia e de repente surge a pista. A pista tem aproximadamente 520 metros de distância, é curtíssima. Nossa. O avião, para conseguir fazer a frenagem, tem que estar com o pneu levemente murchado. E ao final da pista tem uma muralha de pedra. Se o piloto não tem tempo de frear por completo, ele pousa e ele já vai virando à direita para aproveitar o último resquício de pista à direita, como se fosse um L, para conseguir essa frenagem final. Os pilotos desse bimotor, desse avião pequenino, são de altíssima capacidade, né, técnica, porque de fato não é elementar pousar nesse lugar. Já começa aí a adrenalina da expedição. Começa na hora que chega no local, já começa a adrenalina. Cara. Com certeza. Aí você pousou lá, beleza. Aí você tem aquela uma cidadezinha ali, bem pequenininha, aí você fica um tempo lá e depois você começa a ir em direção ao Everest, é isso? Na verdade, a gente chega, então a gente pousa, faz uma hidratação, porque a hidratação é algo muito importante em alta montanha, pra gente ter adaptação à altitude, ao ar rarefeito. Então a gente toma chás, toma águas, olha o lugar e já começa o trek, já começa a caminhada. Nesse primeiro dia já são aproximadamente 3 horas de caminhada para ir ao próximo vilarejo, onde a gente terá o pernoite. Basicamente, em cada vilarejo, então até o campo base, nós vamos pernoitar em que a gente chama de lodges, que são pequenas casas ou de alvenaria ou de madeira. A gente tem a refeição nesse lugar, café da manhã, almoço, janta, lanche. Às vezes tem banho, olha só, tem banho na montanha, olha que beleza. Mas não é a ducha da nossa casa, é geralmente um pouco de água quente num balde, em que a gente pode fazer uma melhor higienização. Às vezes isso não é possível, então a higienização acaba sendo através de lenço umedecido. Mas basicamente a gente, desde o primeiro dia, começa caminhando. E todos os dias de caminha de um vilarejo para outro, de um vilarejo para outro. Para ter os pernoites, para descansar, para dormir, para ter as refeições. E isso aí demora 10 dias, é isso? 10 dias, até o campo base, 10 dias. Que aí você chega na base do Everest. Isso mesmo. Quando a gente chega na base do Everest, já não tem mais lodges, passa a ter só barracas. O acampamento base do Everest tem aproximadamente 400 barracas, é o maior acampamento base do mundo. E ali teremos pessoas como clientes, como era o meu caso, e teremos também as pessoas que estão trabalhando, os sherpas, os carregadores, os cozinheiros, os assistentes, equipe médica que fica instalada no campo base durante 3 meses aproximadamente. Então, todo mundo que vai escalar ou dar suporte está ali no acampamento base. Ah, entendi. Aí você fica um tempo pra se ambientar? Como que funciona isso ou não? Legal. Já chega e já bora subir? Legal. Ou não? Um dos, eu diria, dos pilares de sucesso da montanha, com certeza, é super hidratação, como eu mencionei desde Lukla. Mas o outro pilar é gerar essa adaptação à altitude. Tem a ver com descanso, mas tem a ver também com caminhada. Então, o acampamento base é onde eu vou passar mais tempo. Onde as minhas coisas, a minha barraca, a minha estrutura, o meu quarto estará instalado efetivamente por mais tempo durante todo esse período de 60 dias no total. Mas a base, às vezes eu fico descansando e às vezes eu saio para caminhar, fazer uma ascensão de aclimatação e voltar. Então, dali
eu decido se vou pro campo 1, pro campo 2 e volto. Se vou para alguma montanha ao lado, fazer a aclimatação e volto. Mas a partir do momento que eu chego ali, eu só vou embora realmente. A minha estrutura só vai embora para a cidade realmente quando a gente tiver terminado a expedição. Entendi. Eu achei que você já chegava e já bora subir, vamos com tudo. Não, vocês fazem toda uma preparação pro corpo, é isso, né? Exatamente. Porque ali a nossa saturação começa a baixar. Eu não sei se vocês tiveram contato com alguém que infelizmente teve Covid, mas a saturação passa a baixar. A gente não consegue captar todo o oxigênio disponível no ar. Ali, menos ainda, porque o ar é rarefeito. Então, o nosso corpo precisa gerar algum tipo de adaptação, geralmente hormonal, para conseguir sobreviver naquele lugar. A gente diz que a partir de 4.000, 4.500, ninguém vive, ninguém tá com uma casa montada nesse lugar. Geralmente, a gente passa essa altitude somente para turismo, realmente. 4.500, 5.300, que é o campo base, ninguém mais vai sobreviver. O tempo todo você está morrendo no sentido de estar perdendo células mesmo, perdendo neurônios. Então, o teu corpo tenta gerar algum tipo de adaptação, principalmente hormonal, para você conseguir sobreviver no período estabelecido para você ficar ali. Caramba. E o que vocês levam na mochila? Legal. Porque precisa levar bastante coisa, né? Porque, 60 dias de viagem não é uma coisinha... É bastante tempo. Eu me lembro que, poxa, a primeira coisa que eu pensei que nessa expedição que aconteceria é que eu teria menos possibilidade de banho. Fiz até tranças no cabelo, um rastafari aqui grande, me achei linda, maravilhosa, mas não foi funcional. Porque 2/3 daquele cabelo, por exemplo, não era meu, era o cabelo de plástico. Então, no metade do caminho eu tive que cortar porque estava pesado, o capacete não entrava, o boné. Então, eu achei que ia ser interessante porque não tomaria banho, mas não foi do ponto de vista funcional. Agora, eu levo nessa mochila, a minha carga para a expedição Everest é de aproximadamente 50 quilos entre mochila e a duffel bag, que é a grande mala. Não é algo que eu vou levar nas minhas costas. Grande parte é o carregador que leva, ou mesmo os animais. Lá tem os animais típicos de lá, que são os iaques. YAK. São como se fossem primos dos bois, assim. São animais maiores, mais peludos por conta da baixa temperatura. São eles que, em grande parte, carregam essa carga até o campo base. Agora, do campo base em diante, campos altos, são os carregadores realmente. Então, tem as minhas vestimentas, os equipamentos, tem um pouco de suplementação, tem material de higienização. E acho que não tem muito mais coisa, não. A gente realmente é muito minimalista, assim. Entendi. Do ponto de cilindro de oxigênio, a gente passa a utilizar, colocar na nossa mochila, oxigênio suplementar, a partir do campo 3 do Everest. Então, a partir de 7.500 metros aproximadamente, onde é considerado zona da morte. O que mais que a gente poderia levar? Mas, enfim, o cilindro de oxigênio a gente encontra lá em cima já, porque os carregadores transportaram pra gente nos campos altos. Os carregadores vão com vocês até qual ponto? Até os carregadores trabalham levando esses itens lá para cima até o campo 4, na verdade, até o último. Mas, a partir da nossa ascensão em definitivo, do nosso lado estará somente o nosso guia, o nosso Sherpa. A gente fala Sherpa porque são as pessoas que moram na região das montanhas, são os especializados em altitude. São geralmente nepaleses, é o nosso guia também. Entendi. Caraca, que loucura, hein? Aí, beleza, você fez toda essa ambientação ali, certo? Mas você comentou um tempinho atrás que você subiu e desceu algumas vezes, é isso? Você faz isso mesmo? É assim que funciona? Verdade. Uma das estratégias para aclimatação, para adaptação à altitude, é subir aos campos altos, estimular o teu corpo para aquela altitude maior e voltar para descansar. Porque nessa estimulação, o corpo passa a entender, poxa, você está expondo o teu corpo a um ambiente mais arriscado de ar rarefeito. O que eu vou fazer para gerar essa adaptação? Então, expor e vou descansar baixo, dormir baixo, facilita essa adaptação. Eu subi e desci algumas vezes. Tem uma parte dessa subida que se chama Vale do Cumbu, Cascata do Cumbu, na verdade. Do campo base para o campo 1, nós passamos pela Cascata do Cumbu, que é um dos trechos mais perigosos da expedição Everest. Por quê? Porque tem muita neve, muito gelo em constante movimento. A parte baixa, a parte inferior dessa camada... É um rio de gelo. A camada inferior sofre aquecimento, derretimento, e essa camada em cima, o gelo, vai se deslocando. Então, quando a gente está passando, aquele pode cair sobre nós, pode se abrir, a gente realmente pode sofrer algum acidente grave ali. Na primeira passagem que eu fiz, levei aproximadamente 3 horas, porque eu não estava aclimatada. Imagine 3 horas nesse lugar de extremo perigo. É muito desafiador. Depois, quando eu estava aclimatada, eu levei aproximadamente 1h30. Continua sendo muito tempo de exposição. Mas eu passei ali 6 vezes, entre subidas e descidas. Então, eu subi
para fazer a aclimatação e subir para fazer ataque ao cume, fazer o trecho final. Não é elementar, por isso eu digo sempre que o maior desafio de uma expedição como essa é sempre mental, sempre emocional. Porque a gente pode estar bem fisicamente, pode estar ciente, né? Capacitada tecnicamente, mas é a questão mental. Poxa, vou passar por aqui de novo? Vou me arriscar de novo? Entendi. E vamos em frente. Entendi. Então, o quanto você acha que é mental, eu acho que entrando um pouco nesse assunto, e quanto você acha que é físico? Eu não saberia dizer proporcionalmente, mas eu sei que majoritariamente mental. Majoritariamente mental. Quanto é difícil de mensurar, né? É uma coisa muito subjetiva. Mas eu posso dizer que pode aparecer alguém lá super atleta, super treinado, muito forte, muito resistente, mas não resiliente. A partir do momento... Tem gente que... Na primeira adversidade, quer voltar. Não é fácil estar em alta montanha. Tem falta de ar, é um ambiente desconfortável, tem frio. No dia de cume chegou a menos 30 graus. Nossa! A gente não tá dormindo na nossa caminha, no nosso lençol de seda, até parece que eu tenho. Na nossa pluma de... Não tem. Mas em casa não tem nada também, né? Mas é desconfortável, não é a nossa casa, não é a alimentação que a mamãezinha fez, não é a água deliciosa, a Coca-Cola... Opa, não posso falar de marca. O refrigerante que eu queria. Não é o meu suco preferido, não é... Poxa, a possibilidade de trocar de... Eu uso a minha mesma roupa do começo ao fim, fedendo mesmo. Eu convivo com as mesmas pessoas todos os dias, mesmo que eu não seja apaixonada por elas. Não é fácil, são muitos desafios. Eu tive, por exemplo, 2 problemas seríssimos de saúde. Eu tive o princípio de edema pulmonar e tive queimadura de córnea. Como decidir seguir em frente com problemas tão graves de saúde acontecendo? Caramba. Tem que estar muito claro na tua cabeça por que você está lá. Tem que estar muito claro o teu propósito, a tua motivação. Porque na primeira adversidade você vai querer voltar. É muito mais gostoso estar em casa do que estar na montanha. Muito mais gostoso do ponto de vista de conforto. Você com pneumonia, você falou? Foi princípio foi como se fosse uma espécie de pneumonia. É princípio de edema pulmonar. A minha saturação chegou a 70%. Nossa. Havia uma dificuldade de respirar. Eu tossia, saía muita secreção. Fios de sangue na secreção. Tem até um documentário que a gente lançou da minha história. Legal. E tem imagens desse momento. E aí eu percebo quão sofrido realmente estava. Doía a minha região pulmonar. Era doído caminhar 1 passo, 2 passos naquele lugar. E aí eu comecei a fazer um tratamento, suplementação de oxigênio, né? Então a gente passou a colocar aquela máscara, aquele cilindro. Eu tinha dito, né? Era recomendado a partir do campo 13. Eu usei a partir do campo 1 do Everest essa suplementação para tentar uma cura ali avançada. Usei antibióticos, corticoides, xaropes, fiz todo um tratamento e recebi a informação da médica no campo base. Se você não melhorar, Areta, em 2 dias você vai voltar, terá que frustrar a sua escalada. E aí, por alguma vontade maior, eu melhorei, eu sarei e pude seguir em frente. Que bom. E o problema na córnea você teve por conta da neve? Por conta da neve. E por conta de uma gafe, eu diria, né? Quando eu saí do campo 1 do Everest para ir ao campo 2, e um desses ciclos de aclimatação era um dia de whiteout, de neblina, tempo fechado. O meu guia não conseguia enxergar. Nós estávamos mais atrás do restante do grupo. O grupo já tinha chegado no campo 2. Estava muito mais atrás, principalmente pelo problema anterior de saúde que eu tive. Estava mais lento, estava tentando me recuperar. E aí o guia decidiu que ele não seguiria mais. Eu falei, mas se a gente não seguir, eu não cumpro o ciclo de aclimatação e, portanto, não poderia estar na expedição. Vamos, eu te ajudo. Vamos. Insisti com ele muito por conta da minha experiência enquanto guia de alta montanha. Só que, apesar dessa experiência, eu preferi levantar os óculos para conseguir enxergar. Eu estou enxergando, tentando demonstrar para ele. Eu estou enxergando, a gente não vai cair na greta, a gente não vai cair na fenda, não vai cair no buraco, tá seguro. E aí eu caminhei 5 horas sem essa proteção ocular. Nossa. Só que essas 5 horas caminhando sobre neve, o sol radiando sobre a neve, refletindo sobre os meus olhos. Quando eu cheguei no campo 2, deu certo a gente chegar, mas quando eu cheguei no campo 2, os meus olhos estavam muito vermelhos, com uma vermelhidão, com uma ardência que me incomodava bastante. E na ocasião nós achávamos que era uma queimadura de retina, algo mais profundo. Cheguei a ligar do telefone satelital para a oftalmologista no Brasil. Ela falou, não tem nenhum remédio, não tem um colírio para essa sua questão, vai ter que esperar. E aí eu esperei mais uma vez, esperei 2 dias com os olhos vendados. No escuro? Você ficou? No escuro, porque eu não conseguia manter os meus olhos abertos. Aquela ardência, tudo aquilo me incomodava. A luz da lanterna, a luz do sol, a luz da lâmpada no acampamento, tudo que era luminosidade me incomodava. Parecia que tinha areia nos meus olhos. Eu ficava assim, piscando e não conseguia. E só de piscar doía, de manter aberto doía. Só que piscar é natural. A gente pisca não sei quantas vezes sem a gente nem perceber por dia.
E aí eu consegui, finalmente, depois de tomar alguns medicamentos para tirar a dor, eu consegui fechar os olhos. E a partir do momento que eu fechei, né, como se eu estivesse dormindo, colocamos a venda e a partir dali eu passei a ficar com vendas o tempo todo. Pessoas traziam comida para mim até a barraca, me guiavam até o banheiro, me ajudavam para eu conseguir fazer as coisas. Eu não nasci com deficiência, eu não tinha deficiência visual a ponto de conseguir fazer as coisas boa, né? Sem enxergar de boa, né? Eu não tinha esse processo de adaptação rápido, não era possível fazer. E aí as pessoas me ajudaram e depois de 2 dias eu consegui me curar, né? O corpo regenerou, essa córnea foi realmente uma queimadura mais superficial e eu pude seguir em frente. E eu posso dizer que eu consegui seguir em frente porque as pessoas me ajudaram. Mais uma vez, a questão mental. Imagina, uma situação dessa, eu quero um helicóptero e me leva para casa, eu não quero ficar aqui. Mas eu tinha uma motivação muito grande pra seguir. E aí você continuou com a visão ali, com óculos, né? O tempo a partir todo, dali... né? Lição aprendida, né? A partir dali não tirei mais aqueles óculos. Quando não eram os óculos, eram as viseiras com maior vedação, porque de fato não dá pra ficar com esse excesso de exposição. Tanto na montanha quanto na praia, ou mesmo motoqueiro. Ciclista, não pode ficar tanto tempo com os olhos expostos ao sol, né? Porque realmente é um órgão muito frágil, muito sensível. Entendi. E qual foi o momento mais difícil? Você acha que foi, né, nessa questão de queimadura, na hora que bateu essas questões mais físicas? Ou você acha que foi durante a caminhada que... Poxa, é difícil demais responder, Tarek, porque, volto a dizer, uma expedição muito longa. Estavam previstos 60 dias, eu fiquei 54 dias na montanha, então a gente conseguiu reduzir em 1 semana. Só que cada dia é um desafio muito único e próprio, né? Eu posso dizer que essas questões de saúde realmente me abalaram bastante. Eu tive que ressignificar a motivação de estar lá, eu tive que realmente manter tranquilidade. Eu diria, inclusive, que eu rezava, orava muito, eu lia muito, eu ouvia música, eu tinha várias válvulas de escape, eu conversava com pessoas da minha rede de confiança, às vezes na montanha mesmo, ali no acampamento, às vezes eu ligava no campo base, a gente tinha internet, então eu conseguia ligar para alguém no Brasil, então eu tinha que acionar realmente diversas válvulas ali para manter um mínimo equilíbrio para seguir em frente. Mas eu diria que o maior desafio da minha expedição não foi nenhum desses, foi exatamente quando eu saí do campo 4 do Everest, na direção do topo, para fazer o ataque ao cume, o ataque final, o trecho final. E aí quando eu saí do campo 4, com o meu guia, que era o Pasang Sherpa, mais ou menos 2h30 depois, ele para e fala para mim: vamos descer a areta porque está muito frio. Nesse trecho do campo 4 para até essa parada, eu lembro dele esfregando os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão, demonstrando que estava sentindo muito frio, que estava exausto. Por alguns momentos eu pensava: será que o Pasang está querendo me enrolar? Será que ele quer que eu volte? Será que ele está com alguma malandragem aqui que não quer que eu siga? E eu fiquei observando, mas o tempo todo, como eu já tinha me recuperado dos problemas de saúde anterior, eu fiquei aproximando-me cada vez mais do Pasang, querendo demonstrar: Pasang, se alguém tá passando mal aqui, não sou eu, é você, eu tô bem. Querendo que ele visse realmente eu ali empenhada e dedicada para que desse certo. Mas tudo isso não funcionou, porque no final das contas o problema não era comigo, era com ele. Ele tinha trabalhado muito mais do que eu. Foi ele que subiu mais vezes para levar a barraca lá para cima. Foi ele que subiu para levar a alimentação extra. Foi ele que subiu para levar cilindro de oxigênio. Ele estava esgotado, já tinha muito tempo na montanha, ele já tinha perdido aproximadamente 12 quilos. Ele já estava realmente bem cansado, e nesse dia que, com certeza, quanto mais alto na montanha, mais difícil é. Mais o ar é rarefeito, mais difícil é para sobreviver. Ele, de fato, não estava se sentindo tão bem. E aí, quando ele pediu para descer, eu ainda tentei propor a ele: ô, Pasang, me deixem sozinho, você volta para o campo 4. E, obviamente, ele não autorizou, porque ele tinha responsabilidade sobre mim. Eu era a cliente ali, de algum modo. E aí, no instante seguinte, me bateu um arrependimento, no sentido de eu imaginar: por que eu tô fazendo isso? Né? Por que eu tô preocupada comigo e não com o Pasang? Ele é que tá aqui empenhado, ele que tá aqui dedicado, ele que tá aqui longe da família dele há não sei quanto tempo, fazendo a coisa acontecer, e eu não tô nem ligando pra ele estar doente. Até aquele momento eu já tinha encontrado 3 corpos no caminho. Morrer no Everest não é algo remoto, distante, é uma coisa real, acontece. E quando o Pasang fala pra mim que ele tá passando mal, eu não escuto. Eu simplesmente não escutei, eu tava preocupada em chegar. Tamanha a minha motivação para estar lá em cima. E aí, quando ele não autorizou: você tem que descer mesmo, bateu esse arrependimento, coisa de segundos. Eu comecei a me arrepender de fato, sentir muito, e eu pensei: eu tenho que pedir desculpas para ele antes de chegar lá embaixo. E aí eu levantei a minha viseira, já chorando, baixei minha máscara de oxigênio, um mix de emoções, muita coisa passando pela minha cabeça. Acabou para mim: olha a porcaria que eu propus ao Pasang, vou voltar.
E aí eu olhei pro Passangue já chorando e falei, Passangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir, eu me sinto muito forte. Eu me sinto bem. Mas se você tiver que ficar doente, perder um dedo, congelar um pé, ficar na montanha, não me interessa mais subir. Vamos descer, me desculpa. E aí o Passangue não esperava essa conversa. Ele olhou pra mim por alguns segundos. Depois ele secou meu rosto, ele voltou minha viseira, voltou minha máscara, ele virou na direção do topo e voltou a escalar. Aquela conversa intimista fez o Passangue retornar à escalada. Obviamente eu não perguntei pra ele por que você vai subir, Passangue. Eu só segui. Colei na bota dele e fui atrás dele enfileirada até o topo. 8 horas depois dessa conversa nós chegamos ao topo do Everest. 8 horas depois. 8 horas. E aí, já tinha caminhado 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia. Eu levei aproximadamente 11 horas, na verdade. Do campo 4 até o topo foram 11 horas de ascensão. E depois a gente desce. Nossa! E aí pra descer horas. Quanto tempo? Eu levei aproximadamente 6 horas pra descer até o campo 4. Já capenga, já cansada, esgotada, desidratada, mas sempre menos tempo pra descer do que pra subir. 17 horas mais ou menos no total, foi isso? Nesse dia. Pra descer todo Santo Ajuda até no Everest. Agora, é muito perigoso. Por conta dessa lógica, passa a ser até perigoso, né? Porque quando a gente chega no topo, a gente tá muito concentrado. Quando a gente tá ascendendo, a gente tá muito concentrado. Então, a gente está preocupado com a segurança, onde vai pisar, para onde a gente vai, a gente está muito em estado de alerta. Na descida, a gente relaxa um pouco porque a meta do cume já foi alcançada, mas também porque está esgotado, cansado. Toda a energia está depletada ali. Mas a gente segue descendo e às vezes perde o foco, né? Distrai, cambaleia, enfim. Então é necessário tomar consciência do perigo daquela descida e tentar se manter ali concentradíssima para descer. Não é fácil. Mas deu certo, tô aqui. E bem, né? Graças a Deus. E bem. Então são 17 horas do 4 até o cume. Aí você, quando chega lá, qual que foi a sensação, assim? O que você sentiu? Conta um pouquinho pra gente. Do 4 eu cume 11 horas, daí depois mais 7, 6 pra descer. Tem gente que faz em menos, tá? Tem um pessoal aí forte, faz em menos. E tem gente que faz em mais. Tá. Eu sei que quando eu cheguei no topo, eu tava cansada, eu estava realmente exausta, mas muito grata. Eu cheguei, ajoelhei e recitei ainda um salmo ali, agradecendo a Deus no sentido de que, poxa, eu me sinto honrada pelo privilégio de estar nesse lugar. É um lugar incrível. É um lugar que a gente olha assim a 360 graus, a gente se sente acima das nuvens. Porque de fato nós estamos. É tão alto que estamos acima das nuvens. Aí tem gente que vai falar, por que você não pegou um avião pra fazer isso? Falei, mas é outra coisa, né? Você perceber que os seus limites estão muito acima do que você havia imaginado. É você tomar consciência de que você pode sim ser muito forte e resiliente. É você tomar consciência que você tem um potencial de grandes realizações. Eu até digo, né, que todo mundo tem um PIB. E o PIB que eu tô falando aqui não é produto interno bruto dos países. O PIB que eu tô falando aqui é poder interno bruto. Todo mundo tem potencial de grandes realizações. E a gente precisa acreditar cada vez mais nisso. Cada um de a sua maneira. Ninguém vai escalar o Everest como eu escalei. E tem gente que nem vai escalar o Everest porque não interessa. Mas todo mundo tem um Everest próprio para alcançar, um sonho próprio para realizar. E todos eles terão super desafios. E eu acredito que, poxa, quando eu cheguei lá, eu identifiquei o meu potencial e desejei muito fazer com que mais pessoas percebessem o seu próprio potencial. Tanto que eu voltei entendendo que eu tenho novos Everest a ser alcançado. O meu primeiro foi alcançar o recurso financeiro para participar dessa expedição. Custou aproximadamente $67 mil. Nossa. Grande parte desse dinheiro veio da reciclagem de materiais. Eu trabalhei por 1 ano como catador de reciclável. O segundo Everest meu foi o literal, foi realmente escalar essa montanha. E o meu terceiro Everest está acontecendo desde 4 de junho de 2021, quando eu volto e percebo, poxa, o meu sonho grande ainda não aconteceu. O meu sonho grande é ver transformações nas periferias do Brasil, que é onde eu moro. Eu moro na periferia do Jardim Capivari. Meu sonho grande é ver pessoas negras ocupando seus espaços. Eu olho para a montanha e não vejo pessoa negra. E eu sou uma pessoa, eu quero ver mais mulheres ocupando esse espaço. E eu penso que montanha, para mim, é escola. O que acontece na cidade é o que está acontecendo na montanha e o contrário é verdadeiro. Então, eu quero fazer parte da mudança, eu quero fazer parte dessa transformação, eu quero realmente contribuir para que mais pessoas alcancem a ativação do seu PIB e tenham as suas próprias realizações. Não me interessa que só eu ganhe, me interessa que todo mundo conquiste e assim eu acho que a sociedade vai ficar cada vez melhor. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas 61 mil
mil dólares? 67 mil dólares. Com reciclagem, cara, é uma coisa insana, hein? Um terço foi da reciclagem, um terço. A gente juntou aproximadamente 130 toneladas de materiais. Nossa! Em quase 13 meses. Foram 12 meses e 15 dias. Caramba, Areta. E como que você fez isso? Teve uma galera que te ajudou? Como que foi esse processo? Legal. Eu já tinha trabalhado com reciclagem na minha infância. Eu me lembro que quando eu quis ter um brinquedo, um patins, meus pais não podiam comprar e eu acabei juntando recicláveis para comprar. Assim como vendi bijuterias, Olha, eu quebrando tudo aqui. Cadê o Lucas? Lucas! Desculpa, Lucas! Mas basicamente... eu juntava recicláveis e empreendia com o que eu tinha de recurso disponível para consertar as coisas. Agora o brinquedo estava mais caro. E dessa vez as pessoas me ajudaram. A ponto de eu nem imaginar quantas pessoas. Eu não posso dizer para você que foi 100, porque foram muito mais. Eu comecei a ser entrevistada e contar sobre essa história ali no ano de 2020 até mais ou menos março de 2021. E muita gente começou a ficar muito... se identificar, se sensibilizar. Me mandava mensagem: Areta, eu tenho um reciclável aqui. Areta, eu tenho doação para você. Areta. Eu pensava, gente... Foi muito legal essa experiência, porque eu percebi que o mundo tem muito mais gente boa do que gente má. Sim. Tem gente que nem sabia quem era Areta e estava querendo ajudar. Que legal. Olha que negócio louco. E eu me sentia muito honrada, muito valorizada, muito amada. E foi isso que aconteceu no final das contas. Eu não trabalhei sozinha. A minha família ajudou, os meus amigos ajudaram e até desconhecidos. A ponto de a gente juntar aproximadamente 500 quilos de reciclável por dia. Muita latinha, muito vidro, muito plástico, muito papelão. Infelizmente pouco cobre, porque é o que melhor paga. Mas chegava algum cobre também. 500 quilos por dia. Era esgotante. Muito cansativo. Eu me lembro de dormir por noite aproximadamente 5 horas. Eu estava tão focada que de fato eu dormia menos para trabalhar mais. E era isso do ponto de vista financeiro foi importante para a gente conseguir o recurso. Mas do ponto de vista de preparação pré-Everest foi terrível. Porque eu chegava no treinamento físico, que a gente tinha que fazer manutenção física, apesar do meu condicionamento excelente, eu tinha que fazer essa manutenção nesse período pré-escalada. Eu chegava na aula, eu tinha dificuldade de receber a orientação. Eu contei com 3 profissionais de educação física voluntariamente para me ajudar nesse processo pré-Everest, que foram a Jaque, o Renato e a Dani. Quando eu chegava na aula, eles me passavam a orientação e eu demorava. Mentalmente eu não estava bem, porque eu estava cansada, esgotada. Mas foi necessário. Eu diria que se eu começasse o projeto hoje, eu faria diferente. Talvez com mais tempo, para também garantir saúde. Sim. Mas era o que tinha disponível na ocasião. Sim. E para subir o Everest, qualquer um pode subir? Como que é esse processo? Fala um pouquinho pra gente. Poxa, eu posso dizer que montanha é para todos, realmente. Escalar o Everest também é para todos. Existem alguns requisitos, algumas recomendações necessárias para essa empreitada. A gente fala em pelo menos 5 passos básicos. O primeiro deles é alcançar excelente condicionamento físico. Eu já tinha alcançado isso por conta da minha paixão pelos esportes. Sou formada em educação física. Realmente eu gostava de diversas modalidades. Ter conhecimento de escalada em rocha, porque nós vamos encontrar trechos de pedra lá, de rocha no Everest. Então, saber usar a cadeirinha, o mosquetão, a solteira, o freio, tudo isso é importante saber, porque lá ninguém vai fazer por você. Você tem o Sherpa, tem o seu guia, mas é você que tem que ter essa autonomia. O terceiro passo é com essa experiência de escalada em gelo. A escalada em rocha é um pouco diferente da escalada em gelo. E lá o terreno do Everest é realmente misto. Então, em alguns momentos, nós teremos que realmente transpor obstáculos gelados. O quarto passo é ter alcançado volume de alta montanha. Eu já tinha ido bastante para Bolívia e para o Equador. Tinha escalado bastante montanhas de 5 a 6 mil metros de altitude. E o último passo era ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros. Eu já tinha feito esse passo 4 vezes. Cheguei 4 vezes no topo do Monte Aconcagua, que fica ali na Argentina, quase na divisa com o Chile. Então, os 5 passos pré-Everest tinha alcançado. O que não tinha de fato é o que eu chamei de sexto passo, o financeiro. Eu comecei o projeto do R$0 ali na conta. Entendi. E, Areta, para quem tá querendo começar a escalada, qual que seria os primeiros passos e até mesmo aqui no Brasil, qual dica se daria? Boa. Ô, Ian, tô assistindo que o Tarek é o próximo montanhista, hein? Acho que é, né? Tô achando. Boa. Eu acredito realmente que, de fato, todo mundo pode praticar. E aí, eu sempre recomendo buscar pessoas de alta confiança que estejam preocupadas com a segurança para que você pratique e para que você tenha longevidade nessa atividade. Eu recomendo sempre buscar 2 caminhos. 1, escalada em rocha, um curso básico. Ou 2,
trilhas, trekkings, começar a fazer caminhadas de 1, 2, 3, 4 horas e depois ir evoluindo. Evoluir para uma travessia, evoluir para uma escalada mais desafiadora, evoluir para uma alta montanha, praticar pouco a pouco. É uma atividade não muito comum no Brasil ainda, apesar de a gente ter muitos picos, muitos morros, não tem alta montanha, mas tem muitos morros, não é dos esportes mais procurados. No entanto, pouco a pouco, se desenvolvendo a cada dia sem pressa, né, com muito respeito à segurança principalmente, é possível a gente conhecer diversos lugares e praticar e se desenvolver bastante nessa área. Cara, que loucura, né? Você falou um pouquinho, só queria voltar um pouquinho, você falou dos corpos, né, que você chegou a encontrar, assim, a galera falece mesmo subindo de tão perigoso que é isso? A média de mortes no Everest são 8 por ano. Nossa. Até aquela conversa que eu tive com o Passang, eu tinha encontrado 3 corpos e lá em cima, mais próximo do topo, eu encontrei o 4º da minha expedição, da minha temporada. Então eu vi 4 corpos no final das contas. E tinha sido a primeira vez que eu tinha visto corpos na montanha. Eu já tinha escalado muito, já tinha... Naquele momento eu já tinha 10 anos de experiência em alta montanha. Eu nunca tinha encontrado nenhum corpo. No Everest realmente é uma coisa mais comum, aparentemente. 8 mortes por temporada é a média. E por muitos motivos. Às vezes é um acidente relacionado a questões climáticas, uma avalanche, um derretimento de gelo, de neve, uma queda em fenda. E às vezes é uma questão realmente de saúde. Às vezes a pessoa tem um princípio de um edema pulmonar, um edema cerebral, um ataque cardíaco, alguma questão de saúde crônica que ela já tinha e ali ficou ainda mais evidente. Então, são muitas motivações, infelizmente. E o que eles fazem com esses corpos? Eles deixam lá, retiram? Até o campo 2 do Everest é possível fazer resgate através de helicóptero, porque o helicóptero consegue ter sustentação do voo. Do campo 2 em diante, a única forma de resgate são pessoas carregando, porque a partir dali o helicóptero não consegue mais ter sustentação, subir e, portanto, não é possível remover esse corpo. Quando um local, um Sherpa, por exemplo, geralmente aquela equipe de Sherpas, as pessoas que estão trabalhando, se juntam para trazer o corpo de volta. Quando é um turista, geralmente fica. Por quê? Porque eles têm um custo muito alto. Tanto para participar da expedição é caro, quanto também para remover um corpo. É muita gente envolvida, é uma logística cara. Portanto, a tendência é que fique lá. Então, se morreu dali, do campo 2 para cima, provavelmente vai ficar lá. E isso é importante. É legal essa pergunta, porque é importante deixar até a família ciente. Sim. Eu estava tão ciente do risco de morte no Everest, que existe efetivamente, que eu nunca tinha comemorado o meu aniversário. Eu não gosto de ser centro das atenções, eu não gostava de aniversário, todo mundo batendo palma na minha cara, não gostava. Mas no ano de 2021, que era o ano da expedição, o meu aniversário em fevereiro, eu decidi celebrar. Apesar da pandemia, eu reunia alguns amigos, alguns familiares, eram aproximadamente 150 pessoas. Que legal. Todo mundo de máscara, só os mais próximos. E a gente fez uma festa ali, com um samba, enfim. E por quê? Porque as pessoas soubessem que talvez fosse a despedida. Olha só, até isso tem que estar claro na nossa cabeça. Talvez seja a última vez do encontro. Tem que estar ciente que você pode morrer. Tem que estar ciente, cara. E isso é interessante não para te meter medo, te bloquear. Para você se preparar mais. Para vocês realmente ter uma gestão de segurança ali mais efetiva. Mas é verdade aquela história que o pessoal deixa também os corpos como ponto de referência? Que tem uma história assim... Não é essa a intenção. Acontece, às vezes o corpo fica lá por um tempo e como congela, né? Eu não sei como... Eu ainda não achei a frase pra falar. Fica ali em perfeito estado. Como assim ele fica em perfeito estado? Está morto, né? Mas, enfim, tá congelado. Tá congelado. Uhum. Então, entra a temporada, sai a temporada, a próxima temporada, a pessoa fica ali... Dá pra você ver quem é, ela não deteriorou, né? O corpo não se desintegrou. Mas ele fica ali enquanto não estiver atrapalhando a escalada. À medida que o número de corpos vai aumentando, aquilo passa a ser um resíduo. A pessoa passa a ser um resíduo. Passa a ser um incômodo. Então, em algum momento, ela vai ser... Sei lá, vai ser removida dali. Pra onde? Caramba. Não gostaria de falar aqui pra onde, né? Vai ser jogada, é um negócio assim... Caramba. Porque vai atrapalhar realmente. Que loucura, hein? Que loucura. É um alto risco, né? É um alto risco. A galera não tem noção, né? Às vezes, por exemplo, eu não sabia disso, entendeu?
Sabe que teve um ano aí que lançaram o filme A Escalada. Eu assisti esse filme. Poxa, quando saiu esse filme que o cara que escalou o Everest não tinha experiência, que ia provar pra mulher, noiva, namorada, sei lá o quê. Isso. O que eu comecei a receber ligações, como é que eu faço pra escalar? Falei, gente, por favor. Não é bem assim. Não é só pagar, né? Não é só pagar, não é. Não Morrer pode de ser. amor, vamos morrer de amor. É muito amor, é muito amor. Cara, e o oxigênio que você leva, pode acontecer de acabar ali, você tá subindo? Poxa vida. Como que você faz esse controle? O ideal é você realmente ter um controle de quantidade e de quantidade, número de cilindros realmente, e que o cilindro esteja realmente em ótimo estado e com todo o que estava prometido de disponibilidade estar. Eu não tive problema nenhum com isso. Inclusive, eu saí da expedição com a disponibilidade de 4 cilindros ao longo da ascensão a partir do campo 3. Eu usei 3 cilindros, ou seja, sobrou 1. Mas eu tenho um amigo da alta montanha brasileiro, filmmaker, Gabriel Tarso, que uma das ascensões dele na descida acabou o oxigênio do cilindro. Acabou. Não porque ele usou mais do que os outros, porque de fato, aparentemente, tinha menos do que tinha sido prometido naquele cilindro. E aí, cara, ele apagou na montanha. Ele não sabe exatamente quanto tempo, mas ele sugere alguns minutos que ele ficou morto ali. E depois ele encontrou o cilindro no meio do caminho que tinha sido deixado, ele colocou na máscara, teve uma pequena recuperação, conseguiu descer um pouco mais e finalmente reencontrou a equipe dele. Mas assim, não é pra acontecer. Alguma coisa nessa logística deu errada e ele quase perde a vida. E ele quase perdeu a vida. E você leva 1 ou 2? Como que é? Tem uns pontos que vai ter oxigênio ali? Legal. Eu levo só o que eu estou usando na minha mochila. O Sherpa leva mais um extra. Então, o Sherpa tá com um dele, mais um extra. E no restante do percurso tem mais aí os outros extras disponíveis em pontos estratégicos. Ah, mas é Sherpa o nome? É isso? Sherpas. Os caras são de aço aí, né? Porque, eles são muito fortes. Eles são muito fortes, muito fortes. Mas são seres humanos, né? A ponto de, em algum momento, eles também estão em riscos. Quando a gente fala de escalada Everest, realmente é difícil que alguém chegue lá no topo sozinho. Muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Sem suplementação ou em solo. Casos raros de pessoas realmente muito mais experimentadas, muito mais treinadas e ter mais muito mais... tem uma coisa genética ali que permite que ela chegue sem a suplementação de oxigênio, por exemplo. Entendi. Agora, ainda assim, nós temos que saber que ele é um ser humano, o Sherpa. Que alguma coisa pode acontecer com ele. E se aconteceu? Você tá pronto para sobreviver, sabe? Você tá pronto para socorrê-lo? Você tem autonomia suficiente para estar num Everest da vida? Então, eles são realmente muito fortes. Eu diria que, falando aí de percentual, né? O Tarek que gosta de percentual. Eu diria que 90% não chegaria ao topo do Everest sem eles. 90% das pessoas. Os caras são realmente indispensáveis, praticamente. Indispensáveis. São muito fortes, muito resilientes e muito experientes. Muito. Mas são pessoas locais que nasceram lá, que já tem no cotidiano fazer... São pessoas locais e não necessariamente eles têm uma prática de escalada Everest. Até porque eles têm um respeito à montanha, eles consideram que a montanha é uma divindade. Eles não sobem o Everest porque querem subir. Eles sobem o Everest a trabalho efetivamente. Acontece uma cerimônia antes da ascensão que eles chamam de puja. É uma cerimônia em que eles pedem autorização aos deuses para subir. Uma bênção, praticamente, que eles solicitam para subir. Se de repente tiver algum tipo de mensagem ali naquela cerimônia que diz, não sobe, tá perigoso, ou não é para você agora, eles não vão subir. Então eles sobem efetivamente para ter subsídio financeiro para o resto do ano aí, para suas famílias. Uhum. E a gente fala muito de Everest, mas qual que são outras montanhas também que são muito difíceis? Porque a gente fala do Everest que é o ponto mais alto da Terra, Okay. Então tem outros fatores. Okay. E a Areta é muito mais do que o Everest, né? Então Legal. qual que outras escaladas também que tem uma dificuldade muito grande também? Muito legal a sua consideração, porque quando eu pensei em Everest, todo mundo que é da área sabe que o Everest, por exemplo, não é a montanha mais difícil do mundo. Ela é a mais alta, mas ela não é a mais difícil. Por quê? Porque ela não é a mais técnica. Geralmente, as segundas mais altas dos continentes, por exemplo, ou do Himalaia, geralmente são mais difíceis do que a primeira. Por exemplo, K2 é a segunda mais alta do mundo, tá no Paquistão, é muito mais desafiador do que o Everest, porque ele é muito mais técnica. E tá num ambiente cuja burocracia militar, por exemplo, é muito mais desafiador. É mais inóspito também, porque não tem ninguém morando por perto. Agora,
Eu viajei por diversos continentes, né? Estive em diversas montanhas pelo mundo. Eu diria que, pra mim, né, diante do meu currículo, a mais difícil pra mim foi o Everest, com certeza. Mas eu também costumo dizer que cada montanha que eu vou tem o seu grau de dificuldade. Eu vou na Pedra Grande de Atibaia, ali pertinho da minha casa, pertinho de Campinas. Eu tenho um desafio cada vez que eu vou lá. Já fui lá mais de 50 vezes. Sempre que eu vou, tem algum desafio. Algumas são mais técnicas. O Aconcagua, por exemplo, que está ali na Argentina, tem 6.962 metros de altitude, quase 7.000. Não tem exigência técnica pela rota que eu fui. Mas a questão altitude ali e um clima desértico deixa a situação muito desafiadora. Parece que é um 8.000 do Himalaia, assim, pela pressão atmosférica do Aconcagua. Agora, essa mesma montanha tem a face sul. Para você ter uma ideia, apenas 2 brasileiros chegaram ao topo do Aconcagua pela face sul. Uou. Que foram o Rodrigo Raineri e o Vitor Negretti. E voltaram, né? E conseguiram voltar, ter sucesso na expedição efetivamente. Muito mais desafiador. Dizem que a face sul da Aconcagua, que tem menos de 7.000 metros, é mais desafiador do que o próprio Everest. Ou seja, montanhas difíceis tem uns montes por aí. E não necessariamente está ligada à altitude. Não está ligada à altitude. E quando você chega no... É uma curiosidade que... Quando você chega lá no cume do Everest ou de qualquer montanha, o que você vê, basicamente? Falam que você consegue ver do Everest, falam que você consegue ver a curvatura da Terra. Tem algumas coisas... A gente não sabe o que é verdade, o que é mito. Boa. Ó, partindo desse princípio... Quando eu cheguei no topo do Everest, eu tive a certeza. A Terra é redonda, galera. Eu realmente vi ali no horizonte o desenho... a circunferência arredondada. E foi muito lindo esse momento no sentido de... Poxa, eu estava acima de todas as montanhas, de todos os lugares do mundo. Realmente é a parte terrestre mais alta que existe na Terra. É incrível. Vale lembrar que é a parte mais alta considerado nível do mar. Sim. Porque se você considerar... Não é a mais alta montanha considerada o centro da Terra, por exemplo. Dizem que outras montanhas têm essa referência. O que eu vi ali é que eu estava acima das nuvens. Eu vi ali o horizonte muito distante. Eu vi a circunferência. O sol já tinha nascido, porque eu cheguei no topo do Everest mais ou menos 10h20 da manhã. Já estava quente, já estava agradável. Madrugada? A gente sai de madrugada. De noite? De noite. Eu saí do Campo 4 mais ou menos 11 horas da noite. O motivo é estabilidade do gelo. Por quê? Tá mais frio, esse horário tá mais frio, então não tem derretimento, praticamente de madrugada não tem derretimento, portanto tá mais seguro passar. Quando nasce o sol, alguns trechos podem começar a derreter. Isso pode gerar algum tipo de queda, deixar o terreno mais móvel, assim. Então não é seguro. Caraca, você tá doido. Isso é péssimo do ponto de vista climático. Temperatura, né? Porque a gente sai 11 horas da noite. É o pior horário do dia, né? Pro corpo é onde a temperatura está mais baixa. Quando o sol nasce, parece que ele está abraçando. A gente agradece, a gente percebe o quão importante é o sol. Quanto isso que está disponível para todo mundo, né? A menos para quem está preso, né? Quanto como ele é importante, né? Como as coisas aí da natureza são fundamentais pra gente. Loucura, hein? Loucura. Loucura. Eu não consigo chegar até no banheiro escuro, imagina... Subir o Everest, tem condições. Só que aquela lanterninha na cabeça perde totalmente a perspectiva, né? Mas vale a pena. O céu é maravilhoso. Não tem poluição lá, gente. Não tem poluição. Não tem. Não tem. Cara, você tá doido, cara. É uma coisa insana, né? Areta, e outra curiosidade que eu gostaria muito que você compartilhasse conosco é o que te motiva a fazer a escalada e sua motivação do dia a dia. Show. Eu amo estar nas montanhas porque eu volto de lá muito fortalecida, sabe? Cada vez que eu volto de uma escalada, de uma expedição, eu volto tendo mais do meu autoconhecimento, saber dos meus limites, saber das minhas vulnerabilidades, saber das minhas capacidades. Então eu volto muito, é uma palavra que virou clichê, mas de fato é o que acontece comigo. Eu volto mais empoderada, né? Mais preparada para os desafios do dia a dia. Agora, eu volto percebendo que eu tive a grata oportunidade de estar em lugares incríveis, maravilhosos, de observar a natureza, de perceber que para a gente ser feliz a gente não precisa de muito. A gente precisa de um lugar, de uma água, de uma comida, de um lugar para dormir, de um conforto, de uma rede de apoio, de um sol nascendo, pelo amor de Deus, para aquecer. Eu preciso de fogo para esquentar, derreter o gelo, ter condição de ter água para eu
para eu me hidratar. Então eu volto me sentindo um ser humano melhor, me sentindo um ser humano mais fortalecido, me sentindo realmente em mais condição de ser feliz com pouco mesmo, ressignificando a vida. Ao invés de ficar focado no problema, focar em soluções, focar em um próximo passo. Isso é tão impactante para mim, e eu posso também afirmar para você que é muito pessoal, porque cada pessoa vai buscando um objetivo. Eu não posso responder por todos. Só que eu sei que é sempre muito grandioso, a ponto de eu ter projetos para levar pessoas. Em junho, por exemplo, junho passado, eu levei um grupo de mulheres, eu guiei um grupo de mulheres ao Pico Austria, que fica lá na Bolívia. Que legal. E por que eu fiz questão disso? Porque eu sei que ainda há poucas mulheres praticando essa atividade pela questão cultural nossa. A gente acha que mulher é fraca, a gente acha que mulher não pode, a gente acha que a mulher vai ser assediada, e de fato acaba sendo muitas vezes em grupos mistos. A gente acha que a mulher vai ser violentada, e de fato nós temos casos de violência, de agressão da mulher na montanha. Então eu promovi esse grupo tentando provar, gente, o grupo nosso estará protegido, seguro e livres. A gente pode ser livre pra gente ser o que a gente quiser. Sim. Na montanha. E aí foi muito legal. Eu fui com 8 brasileiras. A operação local também era de mulheres. Então tínhamos 3 mulheres lá nos ajudando. As mulheres que voltaram querendo marcar a próxima. Legal. E a aprendizagem no caso dessa expedição que aconteceu em junho foi: nós somos livres e podemos fazer qualquer coisa. Agora tem um outro projeto que vai acontecer agora em novembro. É isso que eu ia te perguntar. Mas antes, Areta, só quero falar assim pra galera por que a gente tá aqui, né? A gente está aqui para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, né? Que é um hospital que ajuda pessoas carentes com câncer. Então, galera, faça sua doação, não importa o valor, nos ajude aí. Aqui embaixo tem o QR Code, escaneie a parte do QR Code para fazer sua doação, 5, 10, 15 reais, não importa o valor, tá? Queria também aproveitar e agradecer a Hold, que a gente começou o podcast fazendo ele online, né? A gente viu pós a pandemia que não fazia muito sentido continuar online e migramos aqui para o espaço físico, né? Graças ao patrocínio da Hold, que é uma empresa de recuperação de crédito. Então, se você tem algum tipo de inadimplência, aí dá uma força pra gente. Entre em contato com eles aí que estão nos ajudando aqui. Porque eles vão conseguir recuperar a sua inadimplência, aí, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? E obrigado ao Sidney, que é o CEO da Hold Brasil, que ele que está financiando a gente aqui para conseguir gravar esses papos incríveis aqui, inclusive com a Areta, né? Mas, Areta, você estava falando que você... os seus próximos passos aí, né? Você vai ter uma nova expedição. Como que vai ser? Conta um pouquinho pra gente. O que vai rolar? O que você tá imaginando? Eu posso dizer que essa próxima expedição é mais desafiadora do que o próprio Everest, porque a intenção é levar um grupo de brasileiros negros ao Kilimanjaro. O Kilimanjaro é a mais alta montanha da África, fica ali na Tanzânia. E pra gente conseguir fazer isso acontecer, precisamos de recursos financeiros, né? A gente entende que a estrutura social do Brasil, quando se fala de pessoas negras, a gente também tem um problema racial correlacionado com a questão social. As pessoas negras do Brasil, em sua maioria, foram marginalizadas do ponto de vista profissional ao longo da história e, portanto, têm menos acesso financeiro. Sim. É difícil conseguir bancar esse tipo de expedição. Então, a gente está em busca, em captação de recursos para levar esse grupo, que a gente pretende que seja entre 6 e 12 brasileiros. Legal. Entre 6 e 12 pessoas negras do Brasil, agora em novembro, no mês da consciência negra. A ideia, de fato, é que haja a demonstração de que temos essa necessidade de mudança de estrutura do Brasil, mas que haja, acima de tudo, para esses participantes, a oportunidade de viajar internacionalmente, que tenha a oportunidade de ter uma imersão cultural com a África, que é incrível demais, que tenha a oportunidade de praticar esse esporte, que é também apaixonante. A gente vai trazer muitas reflexões nessa expedição, que vai durar aproximadamente 11 dias. 11 dias? 11 dias. E vai ter essa pegada de subir, descer também, a aclimação como no Everest, é isso? Legal. No caso do Monte Kilimanjaro, é uma aclimatação diferente. A gente não sobe e desce, a gente só sobe todos os dias. Tá bom. E aí vai pernoitando no próximo acampamento e espera um tempo ali para gerar essa aclimatação. É uma montanha com quase 6 mil metros de altitude. Caramba. O desafio dessa montanha é praticamente o desnível diário, então aproximadamente 1.000 metros por dia, isso é muito. Ascender 1.000 metros por dia é difícil do ponto de vista de ar rarefeito, mas é um desafio que vale a pena. Eu digo que vai muito além de um trek, mas um trek é o topo da África, mas é também uma imersão cultural. Volto a dizer, a gente vai aprender mais do que desse berço, né, da humanidade que é a África. E, Areta, já tem o pessoal definido? Como está a situação desse projeto? Legal. Nesse momento nós já conseguimos um patrocinador, estamos em busca de mais.
tem 3 pessoas garantidas. Então, eu vou guiando, tem o filmmaker Gabriel Tarso, que vai para fazer a captação de imagens, que são incríveis. E tem 3 participantes garantidos, já 3 bolsistas para estarem com a gente nessa empreitada. E é frio também, como o Everest? Como que ela é? Como que é o clima? Deve ser diferente, Legal. né? O Kilimanjaro, à medida que a gente vai subindo, vai mudando o cenário e obviamente, a temperatura também. Então, o primeiro dia de ascensão tem até bastante vegetação, bastante verde, tem árvores, parece floresta. Depois vai ficando mais escassa essa vegetação, tendo mais arbustos. Então, uma mistura mais de terra com arbusto, um pouquinho de verde ainda. E mais acima passa a ter só deserto e depois é uma vegetação, um cenário mais, que a gente fala de alpino. 0 vegetação. E era para ter mais neve, né? Mas com as mudanças climáticas a gente não tem essa garantia também. Mas é um lugar mais desértico lá para cima. Entendi. E você sobe andando ou tem algumas partes de escalada também? Boa. Toda a ascensão com 0 exigência técnica. Em nenhum momento a gente utiliza cadeirinha, mosquetão, corda. É toda caminhando, toda de trekking desde a entrada do parque até o topo e retorno. Caraca, hein? Então, se eu tiver umas condições físicas um pouquinho melhor, voltar a emagrecer, fazer um treino um pouquinho melhor, vai demorar um pouquinho, mas é uma escalada que consegue fazer. Boa. Essa coisa de voltar a emagrecer me incomoda, porque não necessariamente quem tá gordo não consegue fazer as coisas, tá? Olha aí, partiu. Por favor. Não necessariamente a pessoa magra vai conseguir e a gorda não vai. Não é isso, mas... É mesmo? Com certeza, com certeza. O que de fato precisa é ter condicionamento físico para fazer a ascensão. Então, precisa estar apto a fazer longas caminhadas, em média 7 horas por dia de caminhada. Esse é o condicionamento físico. A gente recomenda que esteja caminhando, que esteja pedalando, que esteja nadando, que esteja fazendo musculação, né? Exercício de fortalecimento, porque isso é base para qualquer treinamento. E aí tá apto para essa atividade. Não precisa ter conhecimento de escalada, volto a dizer. Pro Kilimanjaro, não precisa escalada em gelo nem escalada em rocha. Nem gelo, nem rocha, é isso mesmo. Nem gelo. E para aprender essas técnicas, é curso? Você tem que ir para um lugar e falar assim, ó, se vira se você não aprender agora. Legal. Você cai e não aprende nunca mais. Vai ficar lá esperando a gente subir, né? Existem algumas maneiras da gente aprender. Pode ser por clube de montanhismo, que às vezes existe nos estados, nas cidades. E pode ser também através de empresas que comercializam esse tipo de curso. A empresa para a qual eu sou guia... oferece esse curso, por exemplo. Aqui em São Paulo tem os clubes de montanhismo. Em Rio de Janeiro eu sei que tem também. No Nordeste tem muitos clubes de montanhismo. Então, sempre recomendo buscar uma empresa, né? Seja um clube, seja uma empresa privada, que de fato possa oferecer isso com muita segurança. A atividade em si não é perigosa. O que é perigoso são os procedimentos que não são correspondidos, né? Entendi. Cara, aí, ó. Pra quem quer começar mesmo aqui no Brasil, a grana normal, assim, e fala, putz, Areta, achei incrível, quero começar. Por onde começa? Pô, eu vou falar muito dessa questão mais regional, né? Como eu sou aqui do estado de São Paulo, eu diria... Poxa, tem Pedra Grande, faz uma trilha aí de 1, 2, 3 horas. Tem a Mantiqueira com atividades mais acessíveis. Então, Mantiqueira está principalmente em Minas Gerais. Tem a Itatiaia, que está ali mais depois do São Paulo, chegando já no Rio de Janeiro, entre Itatiaia, Resende, Itamonte. Então, tem picos aqui do Brasil que dá pra gente fazer caminhadas, trilhas facilmente. Agora, tem outros também que dá pra fazer... Já dá pra começar na escalada técnica. Bragança Paulista, própria Andradas, que está aqui pelo sul de Minas. Tem muitos lugares que dá pra fazer ou a trilha ou a escalada. Se for a escalada, não dá pra gente ir sem equipamento, sem o conhecimento. É legal que a gente vá com guia. Sim. Se for a trilha, algumas são autoguiadas. Então, dá pra começar pra ontem. De boa. Porque semana que vem a gente vai convidar o Tarek pra ir, não é isso? É isso. Boa. E olha que eu topo, hein? Ó, só ficou uma dúvida pra mim, que agora eu pensando aqui, banheiro. Como que vocês fazem? Eu sei que é uma coisa bem peculiar, assim, íntima, mas como que rola isso aí? Você quer fazer o número 2, número 1 ali, menos 30 graus, e aí, cara? Faz como? É muito curioso isso, porque de fato, geralmente, nos acampamentos tem uma barraca banheiro. Mas e quando a gente tá no percurso, né? Não tem essa barraca, como é que faz? Faz ali mesmo, é bem ecológico a coisa. A gente recomenda que, número 2, né? Fezes, a gente não deixe na montanha, porque de algum modo isso é um resíduo. Sim. Do ponto de vista de preservação ambiental, o certo era você fazer dentro de um saco, dentro de um jornal, dentro de algum recipiente, para isso descer e ser destinado adequadamente. No caso do Everest,
existe um cuidado já pensado nessa questão do resíduo. Existem ONGs que ficam ali no entorno fazendo a fiscalização de quanto você subiu de peso, de carga, quanto você está descendo. Existe uma preocupação de destinar adequadamente não somente esse rejeito, as fezes, mas também a sobra de comida, orgânico, assim como o material reciclável, sei lá, alguma embalagem que você tenha levado para a montanha. Agora, infelizmente, o que acontece na montanha é exatamente o que está acontecendo na cidade. A gente ainda vê resíduos em muitos cantos, então isso, de algum modo, não há a destinação adequada. Difícil demais fazer número 1, número 2. Pra mulher, mais difícil ainda. Número 1 do homem, abrir o zíper ali na frente, ninguém vai ver. O número 1 da mulher, poxa, vai ter que colocar o popozão pra fora ali, naquele frio. Nossa. É terrível, é terrível. Menos 35 graus. 35 graus, imagina. É congelante, é congelante. Mas é o lugar do desapego também. Você vai fazer na roupa ou vai abrir o zíper? Abre o zíper, faz. Não dá pra andar de fraldão, alguma coisa assim? Você sabe que tem gente que usa fralda. É bem legal esse seu comentário. Tem gente que usa fralda geriátrica pra fazer escalada. Principalmente, não pelo número 1, muito pelo número 2. Existe uma pressão interna que acontece na ascensão, por conta da pressão atmosférica, em que dá vontade de fazer o número 2, assim, às vezes de maneira incontrolável. Incontrolável. Caramba. Então você tem que saber, você é desapegado a ponto de abrir o zíper e fazer lá onde tem. Ou você vai fazer na fralda. Eu nunca usei fralda, geriátrica na escalada, porque penso que de algum modo pode incomodar. Literalmente cagar e andar, hein? Não é? Literalmente. Por isso que eu sempre digo que a questão de... assim como tudo na vida, né? Tudo é muito individual. Então tudo tem que ser experimentado. Por isso que não é legal ir direto para assistir o escalada e querer Everest. É legal você ir se experimentando em montanhas mais acessíveis, mais baixas, menos duras, mais abrigadas e saber como você responde àquele lugar. Tem gente que vai precisar de 4, 5 blusas. Tem gente que vai precisar de um equipamento diferente. Tem gente que vai precisar usar a fralda. E tem gente que vai aceitar não usar e enfim, se expor ali em algum momento. Caramba. E vocês dormem? Eu sei que tem os acampamentos, mas nesse interim vocês podem parar, abrir uma barraca e dormir dentro ou não é recomendado? Não acontece porque é muito difícil fazer isso. Muito difícil realmente de montar barraca, é desafiador demais. A ideia, a partir do momento que você saiu de um acampamento X, tem que chegar no outro ou voltar para o anterior. É chegar. E por que não dormiria, no caso da alta montanha, por que não dormiria no meio do caminho? Por conta da baixíssima temperatura. Dormir no meio do caminho seria possível e nem precisaria montar barraca. A gente fala bivacar. Então é pegar o seu saco de dormir ou pegar um lençol térmico e se cobrir com aquilo. A gente fala que isso não é acampar, é bivacar. Poderia bivacar, mas bivacar é somente em questões de emergência. Entendi. O último caso. O ideal é você realmente chegar no acampamento, ficar abrigado, protegido, para garantir, por questão de segurança realmente. Entendi. Caramba, mas você põe esse bivacar, você põe o saco de dormir mesmo e fica ali quietinho. Exatamente. E fica umas horinhas ali. Exatamente. Geralmente até amanhecer o dia. Até amanhecer o dia. Você cara, é insano isso aí. Porque a partir do momento que você decide bivacar, você não vai sair dali enquanto o sol não tiver nascido, né? Você tá realmente esperando clarear, aquecer, para ter mais possibilidade de se movimentar. É muito difícil que isso aconteça, porque... É muita exposição. Você bivacar num lugar desse é inseguro, é inseguro. E aumenta a chance de você morrer ou não? Muito, muito, muito. Quando nós estamos numa barraca, nós temos não somente a barraca, nós temos o isolante, nós temos o saco de dormir, nós temos a possibilidade de aquecer uma água, colocar numa garrafa resistente e colocar no fundo do saco de dormir. Nós estamos abrigados. Basicamente, nós estamos abrigados. Volto a dizer, né? Cidade. Uhum. Quem tá mais protegido? O morador de rua ou quem tem uma casa? É verdade. Galera, estamos chegando no fim do nosso papo, mas antes eu queria, Aretha, pra gente finalizar, você comentou no comecinho que você agora é empreendedora socioambiental, Perfeito. Né? Eu queria que você desse uma palhinha pra gente, o que você tá fazendo, quais são os seus projetos, conta um pouquinho pra nós. O que seria uma empreendedora socioambiental? Isso, explicar também, né? São pessoas que têm, basicamente, projetos que, de fato, podem gerar algum tipo de impacto positivo, socialmente ou ambientalmente. Eu voltei do Everest querendo fazer com que conquistas coletivas acontecessem. Voltei querendo ter implantação de paredes escaladas em todas as periferias do Brasil. Eu voltei dia 3 de junho de 2021, em dezembro de 2023, estamos em 2024, né? Dezembro de 2023, a gente inaugurou a parede escalada no Jardim Capivari, para que fica num parque, Lagoa do Mengone, onde jovens ou adultos possam acessar e praticar a escalada gratuitamente, a partir de uma escalada que a gente chama de escalada artificial,
boulder, porque vai até 3 metros de altura. No caso dessa parede, vai até 3 metros. Voltei querendo fazer com que mais pessoas compreendessem a sua responsabilidade quanto à reciclagem. Porque para onde a gente está caminhando, se a gente não melhorar as nossas práticas, realmente a gente não terá futuro aí para as próximas gerações. Eu sou embaixadora de uma fintech, por exemplo, que implanta containers ou prédios em que pode receber recicláveis de famílias e transformar esse reciclável em cashback. A gente acabou de inaugurar mais um lugar desse que a gente chama de Campo Base Areta Duarte, onde as pessoas podem transformar os seus recursos recicláveis em recursos financeiros. Esse projeto do Kilimanjaro com pessoas negras no topo da África é mais um projeto de impacto social positivo. Faz parte da minha empresa também. A gente tem um livro biográfico que é para inspirar mais pessoas a buscarem as suas realizações, a buscarem os seus sonhos. É outro projeto. O filme, os mini documentários, todos esses projetos é sempre com o intuito de gerar impacto positivo do ponto de vista social ou ambiental. É isso que a gente vem fazendo. Eu voltei do Everest, abri essa empresa em parceria com uma agência, a DeFi, e de fato a gente vem fazendo as coisas acontecerem. Legal, hein? Bacana. Sensacional. Cara, Areta, obrigado de coração. Tem mais uma? Vai lá. Qual conselho você daria, Areta, para os jovens? Acho que tem é bem engajada referente a isso. Qual conselho você daria para os jovens de qualquer situação financeira? Boa. Poxa, eu sei que determinado jovem, dependendo da camada onde ele está inserido, terá mais desafios, absolutamente. Mas para todos, eu diria, não pare de se desenvolver, sabe? De estudar. Não necessariamente dependente de uma escola, de uma instituição, mas buscar diariamente um conhecimento. Diariamente, seja através de podcast, seja através de leitura, seja através de pessoas, seja através de novas conexões, de nova rede de contato. Estudar, cara, porque tem uma coisa que ninguém vai tirar: conhecimento. E a partir do momento que a gente acessa mais conhecimento, mais conhece do nosso potencial, mais confiante, mais seguro a gente fica e a gente pode ir mais longe. Então, conselho, se fosse bom, a gente vendia, na verdade, né? Mas o que funcionou pra mim foi, de fato, entender que, de fato, todo dia eu tenho que aprender algo. Todos os dias. Eu não sou... Eu não parei, né, em sabedoria. Todo dia eu preciso aprender e a minha recomendação para qualquer jovem. Boa. Maravilha? Cara, Areta, sensacional. Parabéns pela sua trajetória de vida. Sensacional. Obrigada. Me inspirou aqui. Quem sabe um dia não começa a dar uma escalada. Não digo Everest, mas... pra escalando montanha. Bora, vamos junto. Vamos. Contar comigo. Teria o maior prazer de incentivar, porque de fato é apaixonante. Que legal. Parabéns. Obrigada. Galera, não esquece que a gente tá aqui por um objetivo, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. A Areta veio aqui bater esse mega papo conosco para nos ajudar a ajudar o hospital. Então, aqui embaixinho, relembrando, tem toda a parte para você fazer a sua doação, não importa o valor, 5, 10, 15 reais. Faça a sua doação no Pix, cartão de crédito, cartão de débito, até Bitcoin como forma de doação, a gente está aceitando. Então faça a sua doação. E tô apertado, tô sem grana, não tá rolando. Então compartilha esse papo com um amigo, com a família, se inscreve no canal aí, pra gente conseguir o maior número de pessoas e, em contrapartida, o maior número de doações aí pro hospital, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Areta. Obrigado. Obrigada. Yes, abraço.